Dylan, um dos integrantes da Mars, está revoltado com Temi, depois que ele se afastou do grupo. Po recebe uma mensagem de Temi dizendo que precisa de sua ajuda. Junho puxa ele de surpresa. A primeira coisa que devem fazer é se separar e procurar pelo Dylan. Ninguém tem conseguido falar com ele, exceto Mick, enquanto que a tarefa de Junho é pegar a chave do depósito. Po não consegue encontrar Dylan. Mick é um preguiçoso, então nem sabe onde ele está, mas pelo menos o que importa está lá. Se conseguirem levar essa música, Dylan concordará em conversar. Ao pegar a caixa, Po percebe que muitas músicas de Dylan foram rejeitadas pela empresa. Junho conta que ele concordou em assinar com a empresa, porque no começo ele provavelmente pensou que eles gostavam de suas músicas, mas na verdade, eles só queriam um bom rapper para adicionar algo no grupo. É por isso que ele não se dava muito bem com os outros, exceto Temi. Não queria ir para a casa do grupo. Ele concordou em ir por causa do Temi. Temi mencionou uma vez, ele finalmente faria de Dylan um DP. É por isso que ele concordou em ficar, acreditando que Temi poderia realmente fazer isso acontecer. Po entende que essa música de Dylan era a mesma que Temi queria produzir para o Mars. E mesmo que ele tenha mudado a letra, Pemika não aceitou. Parte da razão pela qual Temi está se esforçando tanto é para que a música de Dylan seja aceita. Mas então, quando isso realmente não aconteceu, a pessoa que se sentiu mais traída foi Dylan. Acha que está traindo todos eles, e que Temi é falso pra caralho. Junho pergunta por que ele apareceu de repente. Sendo que ele se separou de Pepper para procurar Dylan, ele responde que procurou, mas não conseguiu encontrar. Vai até Po que entrega a letra da música que encontrou, mas ele afirma que não é essa. Um tempo depois, Temi recebe uma ligação de Dylan, perguntando se ele não está na casa do grupo. Está pensando em voltar para vê-lo. Desculpe, quando soube que ele não foi para a Coreia. Provavelmente estava com a cabeça quente demais, mas depois de pensar bem, pode ser bom para ele voltarem a produzir músicas juntos novamente. Temi fica desconfiado, mas responde que sim. Dylan quer que ele vá para casa e vá sozinho. Antes que ele vá, percebem que Mick está vindo, então Temi e Po vão se esconder. Os dois se apertam no pequeno espaço, juntinhos, ficam em silêncio, e os olhos fixos um no outro, como se o tempo parasse por um instante. Enquanto Junho pergunta o que Mick está fazendo lá, ele responde que só veio verificar se há algum lugar em que possa tirar uma soneca secretamente. Ele pode continuar o que estava fazendo, não importa quanto tempo leve. Junho pede para ele ir para outro lugar, vai ajudar a procurar um lugar melhor. Temi informa que já está indo então. E Po vai continuar procurando a música. Depois disso, Dylan liga para informar que não gosta de esperar, tem uma batalha de rapper, quer que Temi se junte a ele. Vai enviar a localização. Junho comenta que o espaço era pequeno, eles devem terem se espremido, mas não se empolgue, já notou que Po tem uma queda por Temi. Po não consegue responder, ele afirma que Temi nunca vai gostar dele, ele gosta de garotas pequenas, não de um cara grande como ele. Se Po não pode beneficiá-lo, Temi não se importará com ele, viu? Depois que ele e Pepper se reuniu, ele respondeu suas mensagens. Dylan se juntará em breve, prepare-se para ser esquecido. Dylan deixou um bilhete escrito: venha pegar o cadáver do seu amigo na dextrose. Então Pepper liga para Junho, acha que Dylan está definitivamente brincando com Temi agora. Ele deixou um bilhete: este lugar é um pub de rappers underground. Para se juntar à gangue, você tem que ser aceito por eles primeiro. Esses caras odeiam rappers idols. Uma vez os insultaram por causa da música pop estúpida. Especialmente Temi. Pepper vai até ele. Comenta que Dylan não vai se juntar a eles. Ele apenas o enganou para vir, porém ele já sabia. Mas mesmo assim decidiu vir. Dylan pede para eles subirem ao palco. Anunciam que hoje tem um convidado especial para participar da batalha do rap. É o líder da Mars, Temi. Todos vaiam o rapaz. O cara já começa provocando. Ainda dar um aviso. Ele não pode usar esse seu rosto para vencer neste palco. A única coisa que pode fazer vencer está na cabeça. Sentido musical. Está torcendo por ele então. Espera que seu lindo visual e seu movimento de dança engraçada possa vencê-lo. Temi também mostra através da letra que ele tem seu estilo de música e o adversário tem o seu. A arte tem seu próprio valor e não pode ser julgado por isso. Mas seu adversário continua achando que seu estilo de música é melhor. No final Temi não consegue continuar a batalha. Mesmo sabendo do que aconteceria, Temi decidiu ir. A amizade dos dois era muito grande.
Acha que Dylan não está bravo com ele por causa da música, ele está bravo, porque o empurrou para fora de sua vida, se realmente não puder trazê-lo de volta. Mars não poderá ser reunida de qualquer maneira, Junho e Pepper também faz. Dylan vê que Temi nunca deixou ele para trás. Tudo o que ele fez foi fazer com que sua música chegasse à senhorita Pimica, mas foram eles que escolheram deixar Temi primeiro. Hoje ele subiu no palco por ele, agora cabe a ele decidir como lidar com isso. Enquanto isso, o adversário informa que ainda não é o suficiente. Tem um convidado muito especial, importado direto do seu grupo, acha que ele sabe mais que ninguém o quão podre é a indústria dos idos. Aplausos para o Dylan, Dylan vai. Até lá, é convidado a entrar na equipe do cara, mas para isso precisa acabar com ele. Dylan começa dizendo que ele é muito estúpido por vir e ser humilhado por ele. Mas é bom, porque até lhe prova que os idols não são falsos, como aqueles com egos. Ele abriu seus olhos e o libertou. Os ídolos são muito treinados. Mais afiados que um cutelo, vem a cortar e picar, pronto para cortar a febre do ego. Até seus pensamentos são tão engraçados agora, dizer que música pop não é legal. Ele é o único. Pensando isso, pois respeita a música, respeita a liberdade, hoje percebe o valor de um idol como ele. Paul presencia o momento em que os dois fazem as pazes. Olha para a folha de papel que estava procurando, mas pelo que parece não precisa mais. Dylan concorda em voltar para a equipe. A equipe não está 100% completa, ainda resta um integrante que precisa voltar, pois está pensando no que Junho lhe contou, e que Temi ainda não respondeu sua mensagem. Acha que foi esquecido, mas o inesperado acontece, recebe uma mensagem dele perguntando se ele já foi para a cama. Ele responde que não, após isso atende sua ligação. Temi pede desculpas, não respondeu sua mensagem o dia todo, está pensando demais? Pode ser franco, ele tem agido mal, deveria ter feito ele se sentir mais importante. Foi assim que quase perdeu todos os seus amigos. Desculpe, não vai fazer isso de novo. Paul agradece. Temi pergunta se ele encontrou a letra da música, ele responde que sim. Amanhã vai entregar a ele, porém não precisa mais. Mas quer agradecer por ele ter procurado. Inicialmente queria agradecer pessoalmente. Mas foi a empresa à sua procura e ele não estava. Paul informa que foi ao pub procurar por ele também, mas não foi ao seu encontro porque não é próximos a eles. Temi pergunta o que tem que fazer para eles se aproximarem. Ele responde que é só continuar falando, para se conhecerem melhor. Então os dois conversam um tempão. Temi fala de sua vida pessoal, o que gosta de fazer e tudo mais. Passam tanto tempo conversando que Paul acaba pegando no sono. Acorda dia seguinte, pega o celular e a ligação continua ativa. Ele chama o seu nome. E Temi comenta que ele já acordou. Toca. Uma música linda realmente está o compensando seu tempo, deixando Paul cada vez mais apaixonado. Na noite passada, conversaram sobre atravessar a rua. Temi pediu que ele tomasse cuidado, e se ele tiver a chance, estará lá para atravessar com ele. Então Paul fica pensando nisso esperando por ele. Até que ouve passos no seu lado, está muito contente, mas o brilho dos olhos vai embora quando percebe que é Junho. Junho comenta que ele apenas sorriu. Ele responde que é porque pensava que era outra pessoa. Junho pergunta em quem ele estava pensando. Era em Temi. Já esqueceu que ele não tem permissão para entrar na empresa, e também ele não gosta de homens. Paul indaga que ele parece não conhecer seu amigo, se ele não sentisse nada, porque ficaria com ele no telefone a noite toda, depois de saber que ontem foi o primeiro dia. Afirma que não é querendo se gabar, mas quando eram trainees, ficavam ao telefone até de manhã, todos os dias. Temi não sente nada por ele. Paul discorda, até já falou que queria conhecê-lo além do trabalho. Após isso, Paul recebe uma ligação dele. Junho pega seu telefone e diz que vão descobrir quem o entende melhor. Temi pergunta o porquê ele atendeu. Não ligou para ele, ligou para Paul. Queria pedir para ele que cuide do assunto de Nano. Dylan não conseguiu encontrá-lo, mas ele postou um story dele no IG, na sala de prática da empresa. Junho fala que está na sala de prática, vai verificar onde está Nano. Temi pergunta o que ele está fazendo lá. Junho coloca a ligação no viva voz e fala: Temi, se alguém disser que quer entender você além do trabalho, você acha que ele sente algo por você? Temi responde que ele quer ser apenas amigo, porque fez essa pergunta absurda. Ele informa que era tudo o que queria saber. Temi não tem a menor ideia. Ele só pensa no trabalho. Temi acha estranho. Por que diabos Junho foi lá? Pepper acha que ele foi para conversar sobre o trabalho, ou conversar com alguém. Temi pergunta conversar com quem. Pepper quer saber o porquê ele está chateado.
O mesmo responde que não pode ir à empresa, ele acha estranho. Alguém como ele querer ir à empresa? Está agindo de forma estranha. A propósito, ontem à noite, com quem estava falando decentemente? Até voltar de manhã ainda estava conversando. Ele comenta que é besteira. Dylan chega dizendo que não conseguiu encontrar Nano, de qualquer forma precisam trazer ele de volta logo. Então vai ligar para Po, para perguntar sobre a agenda de Nano. Junho atende e informa que ele não está na sala de prática. Ele pergunta, é você de novo? Junho diz que Po foi fazer um trabalho para ele, para preencher a agenda de Nano. O grupo estão se preparando para acampar, Po está filmando. Junho comenta que é uma pessoa generosa, então trouxe um para ele. Temi acha estranho a proximidade dos dois. Po pede para ele dizer um oi, mas ele ignora muito chateado. Junho provoca outra vez, questionando se Temi ainda não acordou ou ainda não gosta dele. A propósito, ele ligou ontem à noite? Po responde que sim, mas Temi pergunta, então Junho planejou o acampamento? Ele responde sim, foi ideia exclusivamente dele, no fim levamos o projeto adiante. O Junho é bom nisso, não é? O Nano não tem nada agendado, enquanto você ainda está sob punição, mas Junho teve uma ideia de reunir todos vocês. Quem mais faria isso? Temi fala. Estou com sono, vou desligar, então Po acha que talvez seja porque Temi não gosta que ele fale com Junho, e agora está perto dele. Nano aparece. Entra no carro mas ainda está indiferente. Chegam no acampamento Brainy. A primeira missão para a equipe Mars é montar a barraca, mas ninguém sabe como fazer isso. O único que se salva é Nano, que possui diversas habilidades. Estão se preparando para a próxima atividade. Enquanto isso, Junho continua provocando Po. Adora brincar com ele. Dylan pergunta se era isso que Nano estava aprendendo na empresa. Acham que ele está decidido não ser mais idol. Po quer saber se pode falar com Nano a sós. Junho comenta que sendo assim ele precisa fazer mais entrevista. Na próxima atividade, precisam fazer Nano ser o primeiro eliminado, mas o cara é bom em tudo que faz. No final restam apenas Temi e Junho para tentarem derrubar Nano. Mas quem cai primeiro é Junho. O plano deles dão errado. Temi tem outra percepção errada sobre eles. Junho comenta que o plano saiu um pouco do percurso, mas é bom. Terá tempo de instruí-lo. Po questiona o que há de bom nisso. Agora está preso com ele de novo. Viu a expressão do Temi? Ele não está bem com isso. Junho quer focar agora no Nano, quer ver a entrevista que ele fez. Po quer saber o plano de cada membro após as atividades em grupo terminarem. Ele afirma que é difícil responder agora, mas gosta de muitas coisas: cozinhar, viajar, aprender um idioma, plantar, e mergulho também o atrai. Po percebe que tudo isso está em seu Instagram. Lembra de um amigo que passou por uma fase da vida, com muitas mudanças acontecendo, por isso ele tentou tantas coisas diferentes. Ele tinha medo. Junho questiona se foi isso que ele fez antes de trabalhar na Honor. E sim, o Instagram de Nano lembra dele mesmo naquela época. Estava na fossa, e desempregado, mas o sentimento mais forte era o medo. Nano pergunta, qual é o medo do seu amigo? Ele responde, ele tinha medo de decepções. Seu amigo uma vez se dedicou completamente a algo, pensando que isso definiria a vida dele para sempre. Mas como não saiu como planejado, ele achou que poderia tentar coisas diferentes, para não depender de ninguém. Ele percebeu que provavelmente tinha medo demais. Tudo bem em se sentir decepcionado, mas também precisamos recomeçar. Nano comenta que é como dizem, que o mesmo livro, não importa quantas vezes você leia, sempre terminará do mesmo jeito. Não podemos mudar o final. Ele responde que o Temi está rasgando a última página e reescrevendo tudo. Todos estão tentando cumprir esta agenda. Para falar com ele, eles querem reescrever o final. Nano tem medo que isso possa voltar a acontecer. Então esse dançarino principal acabará sem nenhum futuro pela frente. Nano vai até eles, comenta que Po pediu para ouvi-los, mas acha que não pode mudar nada, não quer depender mais deles. Junho informa que atua em filmes, mas como personagem secundário. Quanto a Dylan, provavelmente acabará escrevendo músicas underground. Pepper acha que não deveria mais cantar. Provavelmente lembrarão dele como MC, e daí? Depender um dos outros. Olhe para ele, ele já tem essa idade mas só agora conseguiu um emprego. Temi acha que como todos têm defeitos, melhor se levantarem e seguirem juntos. Finalmente Nano aceita voltar ao grupo. Enquanto tocam, Temi e Po ficam se encarando. Junho também está olhando para Po, mas ele só tem olhos para seu querido Temi. Chegando em casa, Nano pede que Junho agradeça aquela pessoa por ele. Ele responde que vai fazer isso.
Vai ligar e agradecer agora, acha que ele atendeu rápido, informa que o Nano quer lhe agradecer, e pergunta se Temi quer falar alguma coisa para ele. Ele responde que não. Está com sono. Temi está pensando se liga ou não. Pepper pergunta se a pessoa com quem conversou a noite toda foi Po. Ele responde que sim, falaram sobre trabalho. Pepper comenta que ninguém falaria sobre trabalho a noite toda, muito menos teria ciúmes de Junho e dele. Não percebeu que estava com ciúmes. Temi pergunta: para ter ciúmes devo gostar dele? Pepper questiona: está dizendo que não gosta dele? Ele responde que não, então ele diz que o que Temi está fazendo é ruim. Está dando falsas esperanças a ele. Pense nisso, está falando com ele a noite toda, lembra do número dele, até sentiu ciúmes quando ele estava com Junho, pois está imaginando coisas demais. Pensando que gosta dele, Temi é um canalha se não estiver gostando. Ele pede para Pepper dizer o que ele tem que fazer, para saber se está gostando ou não. Então deve fazer o que ele vai dizer, pois está com medo de atravessar a faixa de pedestre. Então Temi vai até ele e o ajuda. Após isso, Po pergunta se ele está lá para o ajudar a atravessar a rua. Ele responde que esse não é o motivo. Então lembra do que Pepper disse: se quiser saber se gosta dele ou não, precisa se aproximar mais dele. Então Temi pergunta se Po pode ficar parado por um instante. Então se aproxima lentamente, e Pepper continua dizendo: tente tocá-lo. Depois de tocá-lo, se ouvir seu coração bater mais rápido que o normal, isso é, o que chamamos de amor, Po quer saber se ele está tentando provar alguma coisa. Ele responde que só quer ter certeza que todo esse tempo não o machucou. Isso ajudou a entender uma coisa: seus sentimentos. Percebeu? Antes de terminar a frase, a carona de Po chega. Mas Temi pergunta se ele pode cancelar, e Po, sem pensar duas vezes, faz isso. Temi o acompanha até em casa. Após deixá-lo em seu apartamento, conversam por mensagem. Temi gostaria de saber qual o filme que ele mencionou que queria assistir, e se está com pressa para assistir. Ele responde que sim, porque ele afirma que só estava perguntando. Mas na verdade já tem até os ingressos. Junho puxa Po de surpresa, quer que ele diga à empresa que o grupo se reuniu, e que o responsável foi Junho. A empresa quer descobrir o traidor. Então, tá se sacrificando para salvar a sua pele. Estão planejando criar uma música para obter lucros. Precisam seguir esses passos. Vão ter cerca de um mês até a data do show. Temi quer conversar com ele sobre seus sentimentos por Po. Pepper pediu que ele refletisse sobre seus sentimentos, porque queria que ele voltasse e dissesse que não sente nada por ele. Não esperava que ele voltasse com ingressos de cinema. Temi quer saber o porquê. Ele responde: você esqueceu que idols não podem se apaixonar. É por isso que decidiu não se encarregar de nada neste single. Acha que não pode mais fazer parte do single, pois está em um relacionamento agora. Quanto a Temi, se já percebeu seus sentimentos, ainda não é tarde demais para parar agora. A Mars não precisa ter 5 membros. Apenas 4. Mars pode estar perfeitamente completo. Temi se sente perdido. Foi tão difícil juntar o grupo, mas também é difícil terminar algo que mal começou com Po. Po recebe uma ligação de Junho, que fala: o que você vai querer comer esta noite? Vai animá-lo. Não sabem quem Pepper está namorando, mas provavelmente é alguém próximo, porque ele disse ao Temi que é a pessoa que ele encontrava no trabalho. Essa pessoa faz com que ele se sinta mais significativo do que quando está com o grupo. Vê agora como isso é sério. É por isso que disse entre Temi e ele nunca será possível. Logo em seguida recebe uma ligação de Temi, mas não atende. À noite ele vai até a loja de ternos e pergunta se ele já sabe sobre Pepper. Ele responde que sim, é sobre isso que Temi quer falar com ele. Quer lhe contar pessoalmente. Acha que entre eles. Antes que continue a frase, Po já começa a chorar, porque já imagina o que ele vai dizer. Antes disso, descobriram com quem Pepper namora, é a senhorita Gunn. Temi vai falar com ela, porque há muitas coisas que quer entender e implorar. Já tomou sua decisão, e quer que Pepper tome a mesma decisão. Acha que Pepper deve continuar no grupo, mesmo que seja uma bomba relógio. Não deve terminar com ela. Ele não seria capaz, porque quando estava prestes a contar tudo a ele, que não poderia mais gostar dele, ficou sem palavras. Por isso que acha que vão continuar juntos assim. Acredita que eles podem trabalhar como um grupo e gostar de alguém ao mesmo tempo, porque ambos fazem parte de suas vidas. Pepper acha que ele está loucamente apaixonado pelo Po. Pepper apresenta sua namorada para os meninos. Junho pede desculpas por ter flertado com ela várias vezes.
Não sabia que ela era namorada de Pepper. À noite Temi quer perguntar se Po pode ir à casa do grupo, tem algo para falar com ele, mas apaga tudo. Pepper quer saber quando ele estava prestes a dizer que iria parar com seus sentimentos para o Po, e então não disse isso. O que ele disse em vez disso? Ele falou, eu só quero dizer, para cuidar bem de si mesmo. Quer que ele se cuide bem, para que possam lutar juntos nessa jornada. Pepper comenta que isso pode ser interpretado de outra maneira. Pare de gostar de mim, e cuide de si mesmo. Você é burro. Não está surpreso que ele não tenha vindo. Ele deve estar deitado lá, todo triste e deprimido agora. Pois está muito triste de verdade. Mas Temi vai vê-lo, e pergunta, quando eu disse para você se cuidar, como você interpretou isso? Não pensou que era para se cuidar sozinho, né? Ele pergunta o que ele quis dizer então. Temi queria dizer para ele tomar cuidado. Não será bom se os outros souberem sobre os dois. Ele pode ser demitido. Po agradece por ele ter o acompanhado até em casa. Pode voltar agora, já está tarde. Eles se despedem, e Temi fica parado observando. De repente Po também vai verificar se ele já foi embora. Ambos não querem se separar agora. Temi pede para ele o acompanhar até a parada de ônibus. Não demora muito, o ônibus chega, e Temi fica lá, tempão parado até que o ônibus vai embora. Po pergunta se ele não vai. Ele pergunta se pode levá-lo para casa novamente. Fazem o mesmo trajeto, e chegando lá, Temi quer voltar à parada de ônibus com ele novamente. Acha que nesse ritmo, nenhum dos dois vão chegar em casa. A propósito, Pepper mencionou que é melhor Temi e Po manter uma distância de 5 metros, quando estiverem em público. Depois comenta que deveriam ter ido assistir ao filme, mas não podem chegar a tempo agora. De qualquer forma, podem assistir próxima semana. Ele responde que sim. Ao tentar pegar os ingressos, tropeça, e ambos se encaram por um momento, ambos com olhares de apaixonados. E Temi fala que não vão manter uma distância de 5 metros, porque mesmo 5 centímetros, parecem muito distantes. Curte e comenta para a parte 3.